Lembrando, gente, quem estiver me escutando aí, por favor, mantenha a câmera ligada. Foi muito melhor a sabatina da Débora comparada a ontem, quer dizer. A gente teve só 3 pessoas aí que justificaram que não estava com a câmera ligada, então, tranquilo. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Luísa, lembrando você como funciona a sabatina, vai ser 10 minutos de apresentação. Se você não utilizar o tempo total, esse tempo vai ser agregado no tempo total de respostas. Em seguida, as perguntas de diretoria e de conselho, que vão ser 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Com 30 segundos eu vou falar para você responder e com 1 minuto e 50 eu vou falar para você finalizar. Depois a gente vai para perguntas dos membros, que é 1 minuto para perguntar e 1 minuto e 30 para responder. Eu não estou precisando falar para finalizar, então fica atento ao cronômetro, mas se eu ver que você está passando, eu vou começar a pedir para você finalizar, tá bom? Tá, com isso, você tem alguma dúvida? Não. Eu posso colocar meu cronômetro aqui também? Por favor. A apresentação você prefere que eu te fale para você finalizar com 1 minuto ou 30 segundos? Pode ser 1 minuto. 1 minuto. Tranquilo. Tá. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Se alguém quiser me dar um toque se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que não, Tata. Boa. Então, Lu, fica à vontade de compartilhar a sua tela e assim que você começar, eu rodo meu cronômetro. Eu pedi só 1 minutinho aqui, só para fechar minha porta. Vocês estão vendo minha tela? Tá, agora tá. Ok. Aí você começa a contar na hora que eu começar a apresentar, certo? Isso. Assim que você falar a primeira palavra. Luiz, Pode apresentar já. Pode apresentar. Você ainda não está apresentando, tá só no PowerPoint aberto. Não, beleza. Show, obrigada. Peraí, tá indo. Agora tá a tela inteira, né? Sim. Sim. Tranquilo. Beleza. Ligar aqui. Opa, calma. Ok. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim apresentar o meu plano de candidatura para a diretoria de projetos de 2021.1. Então, primeiramente, eu deixo meus dados pessoais, caso alguém queira tirar alguma dúvida posteriormente. Hoje eu vou passar pelo meu histórico de motivação, análise da atual gestão e soluções propostas, operacionalização das mesmas e resultados esperados com elas. Então, eu vou começar passando pelo meu histórico de motivação. Eu acho interessante falar que meu primeiro curso universitário foi Economia na PUC, em 2017.1. No segundo semestre desse mesmo ano, eu fiz cursinho. Assim, ingressando na UFMG em 2018.1, no curso de Controlador e Finanças. Assim, buscando, usar tudo que a faculdade poderia me oferecer para eu me desenvolver, eu entrei na Atlética da Face em 2019.1. E em 2019.2, eu entrei no CJ, buscando ter mais experiência profissional e ter vivências diferentes. Com certeza, eu alcancei os objetivos em 2020, quando eu fui consultora e gerente de projetos. E agora, eu estou buscando ser diretora de projetos em 2021.1. Agora, passando um pouquinho pela análise da atual gestão, eu resolvi analisar primeiramente o funil de vendas, que tem 5 indicadores. Então, começando pelo tempo médio de atendimento. Só explicando como vai ser minha análise, esses ícones que eu trago são para exemplificar o batimento nos 3 trimestres de 2020 e, durante o planejamento estratégico, até o momento, a gente tem análise de 11 trimestres, então eu mostro em quantos trimestres esse indicador bateu. Então, o tempo médio de atendimento é um indicador que performa bem, bateu em 10 dos 11 trimestres, contudo, vale a pena a gente se atentar, porque podem acontecer alguns outliers, como aconteceu em 2020.1. Depois, passando para a conversão de clientes, é um indicador que performou muito bem esse ano e também durante o PE, batendo em 8 dos 11 trimestres. Depois, o tempo médio de planejamento, ele bateu em 7 dos 9 trimestres, em que tem resultados para serem analisados, e um deles que não bateu foi em 2020.3. É um indicador que performa bem, contudo também requer atenção para alguns outliers que podem acontecer. A eficiência comercial é um indicador que não performou muito bem durante o PE, nem esse ano, já que ele bateu em 5 de 11 trimestres e esse ano não bateu nos 2 primeiros trimestres. Contudo, teve muitas boas práticas em 2020.3 que a gente pode continuar com elas. Além disso, eu falo do indicador de projetos fechados, que é um indicador que também performou bem durante o PE, contudo não bateu nos últimos dois trimestres, em 2020.2 e 2020.3, então também requer atenção. Depois eu trago uma análise do API de projetos fechados que eu falei anteriormente, junto com o KPI de horas vendidas, que eu acho muito interessante essa correlação, porque algumas vezes o número de projetos fechados bate e o IC não, ou vice-versa, o que é algo que não deveria acontecer.
E o IC de horas vendidas, né, que é o nosso KPI, ele bateu em 6 dos 11 trimestres, batendo em 2 desse ano e não batendo no último, o que também é um ponto de atenção, principalmente para o próximo ano. Depois, passando para o indicador de projetos orientados, ele é um KPI, é muito interessante a análise dele, porque ele não bateu nos 7 primeiros trimestres do PE e bateu nos 4 últimos, o que a gente consegue ver que realmente teve uma grande mudança, especialmente na valorização da orientação, e é uma boa prática para a gente continuar seguindo. Depois disso, eu analiso os indicadores de mensuração de resultados. Então, começando com o KPI de projetos metrificados, é realmente um indicador que ele não bateu nos primeiros trimestres do PE e depois teve um maior batimento, o que é bom, que mostra que foram realizadas boas práticas para o maior batimento dele e foi batido nos 3 trimestres desse ano. E o de projetos mensurados, que é um indicador que teve algumas irregularidades durante o PE e é um indicador que ainda precisa de atenção. Depois disso, os outros 2 indicadores, né, que é o API de projetos implementados e o KPI de projetos transformadores, o indicador de projetos implementados e os transformadores são indicadores que eles requerem atenção, porque tanto durante todo o PE, eles têm alguns trimestres que não têm muitos dados para serem analisados, ou então os seus dados estão um pouco enviesados, e são indicadores que a gente precisa continuar atuando neles, principalmente se eles continuarem no planejamento estratégico. E por fim, eu vou analisar os indicadores do marketing, que é o NPS em execução e o NPS pós-execução 1 mês. E eu acho muito interessante trazer essa análise, porque pode ser que esses indicadores passem para projetos no próximo planejamento estratégico, mas também porque eles são resultado muito da execução dos nossos projetos. E aí, pensando no NPS em execução, ele bateu nos 3 trimestres desse ano, em 6 dos 11 do PE, contudo, pós-execução não. O que mostra que às vezes a gente pode não estar utilizando da melhor forma os insumos adquiridos para melhorar nos projetos que são realizados posteriormente. Inclusive, o pós-execução que só bateu em 3 dos 11 trimestres do PE. Assim, eu passo para a minha parte de soluções. E aí, primeiramente, eu trago as soluções de vendas. Então, eu acredito que é muito importante a gente garantir o estudo, né, de todo mundo que entra na parte comercial, aí falando mais especificamente de GNs e DPs, para a gente garantir que essas pessoas vão ter conhecimento e a gente não vai depender necessariamente das habilidades que elas tinham antes de entrar no cargo. Isso ajudou muito, acredito eu, a aumentar a eficiência comercial que foi batida no último trimestre. Depois, eu falo um pouco mais de previsibilidade, que eu acredito que é algo que realmente precisa ser investido, tanto tendo um maior alinhamento com o marketing, analisando taxas históricas, tendo uma previsão da demanda futura, principalmente com alocação e outros fatores, e tendo o número de pessoas necessárias para atender a demanda, mais especificamente falando de GNs, sempre ter pessoas para conseguir atender as chegadas. Por fim, eu trago o ponto de alinhamento dos indicadores, que eu já falei, né, previamente, do IC e do indicador de horas do IC e de projetos fechados, que eu acredito que se eles tiverem um maior alinhamento, a gente consegue ter melhores resultados. Depois, eu trouxe o ponto de planejamento de projetos, que eu acredito que se a gente conseguir aumentar um pouco da etapa de imersão dos projetos, né, no início deles, vai ser muito bom, porque em empresas já existentes, a gente consegue ter um maior conhecimento da empresa. Em empresas ainda não existentes, a gente consegue entender mais o mercado que a empresa vai se inserir no futuro. Assim, a gente consegue confirmar o desafio do projeto, ver se realmente o que foi mapeado, né, pelo DP e pelo GN realmente é o desafio e ter uma execução mais alinhada com o cliente. Depois, eu trago 4 pontos que eu acredito que são essenciais para a gente melhorar a execução dos projetos. Então, primeiramente, eu trago o ponto da capacidade de análise, que eu acredito que é um ponto que a gente ainda tem muito a melhorar, porque no CJ, muitas vezes a gente mexe com muitos dados, muitas informações, só que muitas vezes a gente não consegue analisar esses dados da melhor forma. Então, é algo que a gente não vai mudar do dia para o outro, mas eu acredito que tendo aulas no trainee desse tipo, né, como já teve de quebra de problemas no primeiro semestre, estudando materiais do tema e tendo discussões do tipo na sala de projetos, a gente pode avançar nesse sentido. Depois eu trago o ponto de conhecimento técnico, que é um ponto que sempre é citado no CJ, né, como um gap que a gente tem e que a gente sempre está buscando melhorar. Então, eu acredito que a gente possa consolidar uma planilha de gestão de conteúdos em parceria com a RH, que já está sendo feita, e ela tem muito objetivo de colocar lá todos os conteúdos que já foram usados nos projetos executados, de forma que quando for ser executado um outro projeto semelhante, a gente consiga ter conteúdos para já recomendar para as pessoas desde o início do projeto. E, além disso, eu acho interessante a gente garantir que continuem as reuniões de autogestão, que foram reuniões que começaram esse trimestre, especialmente com o Bernardo, né, antigo GN, que ele começou a reunião, e eu acho muito fácil de se perder. E por que essa reunião é tão interessante? Porque ela já consegue mapear desde o início do projeto as habilidades, competências e conteúdos que são interessantes para os consultores e o gerente terem durante o projeto. E assim a gente já consegue consumir conteúdos desde o início dele. Depois, eu trago o ponto da análise de NPS, que eu acredito que é muito interessante, porque, como eu já comentei, né, pode ser que esses indicadores venham para projetos, mas mesmo se não vierem, eu acho que eles fornecem insumos muito bons para a gente conseguir saber como a gente está performando, né, como é a opinião dos nossos clientes e como a gente pode melhorar para os próximos projetos. Isso é uma análise que já começou a ser feita
esse trimestre, principalmente entre a diretoria de projetos e o gerente de sucesso do cliente, já teve alguns bons outputs, mas pode ser melhor processualizado e feita nos próximos semestres. Por fim, eu trago o ponto de inovação, que é um assunto que está muito em alta, né, tanto no UCJ quanto no mercado. E eu acredito que a gente tem que começar com pequenos passos para ser mais inovador dentro do UCJ. Então, eu acho que, primeiramente, buscar realizar melhor o que a gente já faz a partir de pontos inovadores dentro dos projetos. Depois, eu passo para a metrificação, que eu acredito que é um processo que já evoluiu muito durante o último planejamento estratégico, contudo, ainda tem muitos pontos para melhorar. Então, eu acredito que a gente tem que realizar a metrificação no início dos projetos para ter indicadores direcionadores da execução, conseguir coletar a base histórica e gerar valor para o cliente na metrificação desde o início do projeto, que a gente consiga elaborar indicadores coletáveis e inteligentes para garantir que depois, quando for a época de coleta do indicador, seja 3 meses, 6 meses, eles realmente consigam ser coletados para a gente conseguir mensurar o nosso impacto nos projetos. E, por fim, que a gente defina padrões para a planilha de mensuração, para o preenchimento dela, porque muitas vezes, por não ter alguns padrões, a gente perde alguns indicadores, algumas pessoas saem da empresa e futuramente a gente não consegue mensurar esses indicadores criados. Depois, eu trago o ponto de experiência do cliente, que eu acredito que a gente realmente pode ter algumas ações mais efetivas para garantir a experiência. Esse é um ponto não muito consolidado no CJ, mas eu acredito que tanto em um alinhamento com o marketing quanto internamente em projetos, a gente pode garantir melhor e processualizar isso. E aí, os principais objetivos são ter clientes mais engajados com o projeto, ter clientes promotores da marca e ter possíveis retenções. Um minuto, Luiz. Por fim... Oi? Um minuto. Ah, tá. Por fim, eu trago as interfaces. Então, primeiramente falando do RH, os dois primeiros pontos, né, são os que eu já citei anteriormente, que é ter essa planilha de conteúdos para a gente conseguir ter uma gestão do que já foi utilizado e utilizar posteriormente em projetos semelhantes, continuar com as reuniões de salto de gestão, que também são uma interface entre projetos e RH, ter um maior alinhamento dos cursos em company para a gente conseguir fornecer cursos que realmente ajudem os membros, né, na execução dos projetos em outras áreas que forem necessárias, e ter um maior estímulo aos feedbacks 360 parciais, porque eles ajudam muito nos projetos. O alinhamento com o marketing é um alinhamento de vários pontos que eu já citei, né? Então, tem um alinhamento de vendas, vendarketing, para a gente ter maior previsibilidade de vendas, tem um alinhamento nas discussões sobre a experiência do cliente, e, finalmente, sobre o EDM-FIM, tem um maior alinhamento sobre os custos diretos, alocação, atraso e perspectiva dos gastos dos custos diretos por parte de projetos. Muito obrigada. É isso. Boa. Você usou 9 minutos e 57 segundos, então você vai ter 3 segundinhos agregados ali ao tempo de resposta. Agora a gente vai para as perguntas de diretoria e conselho. Só dar o share aqui rapidinho. Foi. Fala quando você estiver vendo certinho. Estou vendo o CJ. Boa. Boa, é isso mesmo. Então, lembrando um pouquinho como funciona, 30 segundos para você ler. Ao final de 30 segundos eu vou falar para você responder. Você pode responder antes disso. Mas assim que você começar a responder, eu rodo o tempo. E aí são 2 minutos para responder. E aí, faltando 10 segundos, eu vou falar para você para finalizar, tá bom? Eu vou colocar meu tempo aqui também, tá? Tá Tranquilo? bom. Um segundinho aqui que eu tenho que colocar no cronômetro aqui de novo também. Foi. Então, podemos começar? Sim. Beleza. Então, a gente vai para a primeira pergunta do Conselho Administrativo. Pode responder. Tá. Vou começar falando do resultado, estando projetos envolvidos, de maior e menor hora em 18, 19 e 20. Então, em 18, eu sei que no finalzinho de 18 teve um ABA que foi vendido muito caro, que foi quase R$20 a hora, então foi tipo R$19,57, assim, me puxou muito. E tinha alguns projetos que eram vendidos abaixo da hora, e a hora era, né, volta de 12, como tá aí. Em 2019, não sei falar exatamente. Em 2020, sei que os projetos que foram vendidos com preços mais baixos foram especialmente depois da quarentena, depois, né, que a gente já estava dentro do período de quarentena. Então, tiveram alguns projetos que foram vendidos a cerca de 11, 12, que foi bem abaixo da hora média que a gente tinha. Em períodos da má performance do IC,
o preço da hora costuma ser flexibilizado. Eu acredito que quando o IC não está tão alto, a hora realmente tem que ser flexibilizada, até porque a gente tem muito foco de alocar membros e desenvolver membros a partir da execução de projetos, então eu acho que realmente tem que ser, mas sempre tendo uma base, né? Assim, flexibilizando, mas não abaixando muito. Então, tipo, dando exemplo de atualmente, a gente vendeu alguns projetos a 11, 12, 13, que eram abaixo da meta. A gente acabou não batendo por muito pouco. Então, vão ter projetos mais altos e eu acredito que isso tem, sim, que ser flexibilizado, caso você não esteja sendo batido. Como é feito o cálculo da meta e o que levaram as mudanças ao longo do semestre? Como é feito o cálculo da meta? Eu não sei falar exatamente, mas eu acredito que por resultados históricos. E a mudança ao longo dos semestres por resultados históricos dos semestres anteriores também. Ok. Vamos para a segunda pergunta do conselho. Tá. Pode responder. Beleza. O objetivo estratégico que o indicador de projetos orientados situa é na perspectiva, né, de aprendizado e crescimento. O objetivo é manter relacionamento de valor manter relacionamento institucional de valor com MES, FACE e CNPJs, porque ele é um KPI deste objetivo, porque quando o planejamento foi criado, acreditaram que se a gente mantesse esse contato orientando projetos, a gente ia manter esse relacionamento institucional de valor. Por que a sala de projetos possui um indicador de orientação? Porque eu acredito que é porque a célula é a célula que consegue mais estimular a orientação de projetos. Então, GPs, diretores conseguem incentivar muito isso, porque a métrica do indicador foi modificada. A métrica do indicador foi modificada em 2019-2, porque em 2019-1, a mudança que aconteceu, né, foi porque antes eram contabilizados apenas projetos orientados, e aí passaram a ser contabilizados tanto projetos quanto PPs orientadas. Por que ela foi modificada? Porque em 2019-1, alguns GNs, né, foi uma coisa assim mais pessoal, alguns GNs começaram a orientar e começaram a ver como orientações das PPs faziam planejamentos bons e que também ajudavam posteriormente na execução dos projetos. Isso aconteceu em 2019-1, em 2019-2 foi mudada a métrica. Por que foi escolhida a média geométrica e não a média simples? Não sei. Com base no resultado do indicador de 2018-1 até o semestre atual, avalie criticamente a mudança. Então, eu acredito que a principal mudança, como até eu comentei na minha apresentação, foi que o indicador era recorrentemente não batido, depois passou a ser recorrentemente batido. Foi muito batido no último ano. E eu acredito que isso é especialmente por causa da mudança de mentalidade da orientação. Se a gente olhar, né, o RG dos últimos semestres de 2019, eu falo que realmente foi uma mudança de mentalidade, que as pessoas começaram a ver que a orientação era bom nos projetos. Ok. Terceira pergunta do Conselho Administrativo. Ok. Sobre a distribuição dos gastos do PF, os gastos do PF, os gastos de projetos realmente eles não são tão grandes frente às outras células, então marketing, RH, por exemplo, tem mais gastos, só que eu não vejo isso como um problema, porque eu acredito que realmente as outras células têm mais gasto no PF por maior necessidade. Acredito que se realmente projetos precisassem por alguma necessidade específica, assim, por alguma demanda, isso conseguiria ser incluído. Inclusive, né, esse mês foi incluído uma verba, que eu não sei exatamente quanto, 3, 4 mil reais, para fazer um curso para os membros da sala de projetos, porque foi uma demanda dos diretores e foi incluído. Então, eu vejo que a distribuição é menor, mas eu acho que faz sentido. Atualmente, quais contas compõem? Então, eu sei que são os gastos de negociação, né, que não estão acontecendo muito, porque a gente tem pandemia, então várias negociações estão sendo online. Os gastos da imersão de projetos e de confraternização após a finalização dos projetos
E essa verba que eu falei anteriormente, que foi para uma capacitação dos membros da sala de projetos. As principais, acredito eu. Investimentos, eu acredito que se fossem fazer investimentos mais estratégicos, eu acho que seriam investimentos com o objetivo de melhorar o clima dos membros, então happy hour, coisas do tipo, ou em capacitações. Mas esse semestre mesmo a gente já teve, eu não sei se são 3, 4 mil reais investido e isso ainda não foi gasto. Então, eu acho que seria para aumentar o clima ou capacitar melhor. Especialmente GNs e DPs, pessoas que estão na negociação. Perfeito. Vamos agora para as perguntas da diretoria executiva. Essa vai ser a primeira pergunta. Pode responder. Então, a análise do IC foi uma análise que quando eu fiz, eu vi realmente que não tinha muita regularidade. É uma coisa que varia muito ao longo dos anos, então, né, como até dá para ver pelo gráfico. Eu acredito que o IC é interferido por N fatores que a gente tem algum controle, mas não tanto. Contudo, é até algo, né, que eu falei sobre ter maior previsibilidade de vendas. O IC com certeza continua sendo um desafio para o próximo planejamento estratégico da OCJ. Eu acho que, por exemplo, foi um indicador que não bateu no último trimestre, a gente já está no final do planejamento, e eu acho que sempre vai ser um desafio até a gente ter um processo mais consolidado. No próximo planejamento estratégico, eu acredito que, buscando se diferenciar e ser referência no mercado, se a gente tiver mais projetos executados com maior qualidade, a gente vai conseguir se diferenciar cada vez mais. Então, ter todos os nossos membros alocados é algo que faria bastante sentido para a gente ter todos os membros executando projetos bons, para a gente conseguir se diferenciar cada vez mais. E também tem o ponto de faturamento, né, que no novo planejamento estratégico, se diferenciar por qualidade e referência no mercado, está muito atrelado à questão de faturamento e NPS. Então, membros alocados, mais projetos vendidos, mais faturamento também ajuda nesse destaque. Ok. Vamos para a segunda pergunta da diretoria. Ok. No PED 1820, os indicadores responsáveis por mensurar o atingimento dessa visão, né, que até estão citados lá no planejamento estratégico, são os indicadores de metrificação. Então, é o indicador de projetos metrificados, projetos mensurados, projetos implementados e projetos transformadores, que no início do planejamento estratégico, inclusive, tinham outros nomes, que era coleta dos indicadores e eficácia dos indicadores. E evoluções do processo de metrificação ao longo desses 3 anos. Então, eu acredito que o processo avançou muito, mas não se consolidou como a gente ainda pode consolidar no futuro. Então, em 2018, eu sei que os meninos tentavam muito consolidar isso, mas era algo muito teórico, que não ia para a prática. Então, tinha muitas discussões, e foi até um momento que, como era o início do novo planejamento estratégico, eles não conseguiram consolidar essa questão de já cuidar dos indicadores que tinham com os novos indicadores, que né, foram sugeridos para o novo PE de metrificação. Em 2018.2, tiveram mais discussões, mas também nada foi muito para frente, e era um período que eles chamavam metrificação de funil de metrificação, que é um termo que até acabou, mas na época a metrificação era referenciada assim. Em 2019.1, foi quando surgiram as discussões que fizeram mais sentido para a metrificação. Então, conselharias, reuniões com a presidência, para entender melhor como processualizar isso. Em 2019.2, que isso realmente foi mais para a prática. Então, foi criada a planilha de mensuração de resultados, e essa cultura realmente começou a ser mais passada no trainee, inclusive foi meu trainee, de já começar a ensinar as pessoas a metrificarem desde o início, desde do trainee. Em 2020.1, eu acredito que teve um grande avanço, especificamente por causa da mentalidade, né, que já estava mais concretizada, tanto em gerentes quanto consultores.
E acredito que agora em 2020.2 é um momento que os DPs conseguiram realmente distanciar desse processo e os gerentes de projetos e consultores são mais com a mentalidade da necessidade, da importância de metrificar os projetos. Ok. E agora, terceira e última pergunta. Pode responder. Eu acho que a gente evoluiu nos indicadores de projetos, mas não no NPS especificamente. Eu acho que porque a coleta do NPS, né, especificamente no início do planejamento estratégico, ela não era feita da melhor forma, então até ano passado mesmo a gente tinha problemas de coleta, porque eram coletados poucos de todos que eram para ser coletados, e isso, né, traz uma análise também que é um pouco enviesada. E eu também acredito que porque vários indicadores de projetos, quando a gente vê um não batimento deles, a célula de projeto senta e discute para ver quais são as ações que podem ser tomadas para melhorar o batimento desses indicadores. Como o indicador é do marketing, eu acredito que se não acontecia da melhor forma, tanto pela coleta não ser tão boa, né, e ser de todos os projetos que aconteciam, quanto por essa discussão não ser tão boa de como melhorar a partir dos NPS que já tiveram. Aí, falando das causas, né, eu acredito que principalmente questão de alinhamento com o cliente, olhando resultados antigos. Sempre é falado que, às vezes, o cliente esperava mais ou a equipe esperava algo diferente, e esse alinhamento também pode causar o não batimento, e também alguns detalhes muito pontuais, como erros ortográficos e coisas do tipo. O que fazer para melhorar? Eu acho que, principalmente, ter discussões dos erros que a gente está cometendo para buscar melhorar eles. Porque a gente pode ver que nas análises de NPS tem alguns erros que são recorrentes, e a gente não melhora, porque não tem gestão do conhecimento e não tem uma discussão para traçar plano de ação para melhorar isso. E aí, algo que eu também acho que faz bastante sentido é trazer esses indicadores de NPS para a célula de projetos, especialmente agora que a gente já tem o gerente de sucesso do cliente na célula, para trazer essas discussões internas e conseguir passar isso do GSC, trazer essa discussão com os DPs, com os GPs, e eles conseguirem trazer isso para a execução dos projetos no dia a dia. E para a equipe de negociação também, considerando que tem NPS pós-venda e não venda. Foi? Boa. Com isso a gente termina as perguntas do Conselho e da diretoria e vamos agora para as perguntas dos membros. Vou só fechar aqui a apresentação e vou colocar o cronômetro. Diretoria e Conselho, quem quiser já levantar a mão para me ajudar. Uma boa. Então, quando estiver vendo o cronômetro, Lu. Tá vendo? Não, só tirar meu celular. Boa. Que bom. Só lembrando, então, é 1 minuto fazer perguntas, 1 minuto e meio para responder. Fica atento ao cronômetro na tela, que aí eu não preciso falar para você finalizar, mas se ficar ultrapassando muito, eu começo a falar. Lembrando que você fica 5 minutos e 3 segundos no total. Gabriel vai estar atento a isso, e aí quando o último consultor terminar de perguntar, a gente vê quanto tempo tem, beleza? Ok. Então, vamos começar com a Dodó. Luísa, parabéns pela candidatura. Minha pergunta é sobre o programa Trainee, porque acho que é uma grande interface que projetos têm com o RH e você não trouxe na sua proposta, que apesar de ser de incumbência do RH, né, projetos praticamente têm uma grande responsabilidade dentro do Trainee. Então, eu queria que você analisasse criticamente como foi a participação da célula de projetos nos últimos trainees, aí pode pegar ano passado e esse ano, e quais outputs saíram de construção advindos dessa parceria entre RH e projetos e como você pretende atuar com o trainee, se você acha que ainda há algum ponto de melhoria. Beleza. Falando, né, da participação de projetos, principalmente nos últimos 2 semestres, 19.2 e 20.1, eu acredito que foi bom. Em 2019.2 foi meu trainee, eu acredito que foi muito bom, tipo, as pessoas de projetos sempre participando, dando as aulas e com os conteúdos, e o RH cuidando muito bem da parte que é de competência deles, né, que é cuidar dos membros, passar cultura e coisas do tipo. E em 2020.1 eu acho que foi muito bom essa relação,
E foi muito bom a reformulação do programa Trainee nos pontos que foi feito. Óbvio que teve o desafio de ser feito online, mesmo com esse desafio, o Trainee performou muito bem. Eu vejo que os membros que entraram na empresa atualmente estão muito alinhados com a execução dos projetos, com o que realmente deveria ser aprendido no Trainee. E eu acho que tiveram 2 saltos muito bons no último Trainee, que foi adicionar essa questão da quebra de problemas, que eu, como gerente, vejo no dia a dia, como isso ajudou na melhoria da execução, e também o ponto da iniciativa estratégica que teve de elaborar as apostilas do Trainee, porque muita gente falou que foi bom, que ajudou, e eu vejo até pessoas usando essas apostilas hoje em dia na execução de projetos. Então, acho que foram 2 outputs muito interessantes. E aí, pensando para os próximos semestres, né? Pensando nesse agora, eu acho que a gente vai precisar de um alinhamento muito grande, porque vai ser outro Trainee online, e eu acho uma questão muito interessante de alinhar também vai ser a questão de passar cultura. Porque se a gente pensar daqui a pouco, alguns semestres, as lideranças da empresa vão ser pessoas que fizeram treinos online e não viram cultura presencial. Então, acho que esse vai ser um ponto de muita atenção também. Camila? Oi, Luísa. Parabéns pela sua candidatura. Pensando, ao longo desse quase um ano como diretora, eu pensei saber bem sobre a estratégia é muito importante como diretora que a gente desdobre ela. Porque a gente tem muita atuação, mas a gente sabe que tem pessoas, enfim, gerentes, consultores que a gente tem que desdobrar a estratégia também. E aí, nesse contexto, né, a gente está agora definindo os pilares do nosso próximo PE. Então, minha primeira pergunta é sobre esses pilares. E também, qual que vai ser, o que você pensa como diretora, para conseguir fazer esse desdobramento estratégico para os seus gerentes e consultores de uma maneira efetiva? Então, quais são as mudanças e o que elas refletem e refletirão no seu dia a dia para você desdobrar melhor a estratégia para a empresa? Ótimo. Então, eu acho que o primeiro ponto, pensando em desdobrar a estratégia de projetos, é ter essa discussão nas reuniões de projetos, que eu acho que é um momento muito estratégico. Então, conseguir passar para a célula como estar alinhado ao novo planejamento estratégico, né? Como projetos, quais ações que projetos pode fazer para garantir que a nossa visão vai ser atingida, que os objetivos estratégicos vão ser atingidos. Posteriormente, pensando em passar isso melhor para gerentes e consultores, assim, a gente vai ter que analisar, né, como já vão ser as iniciativas que a presidência vai trazer, mas eu acredito que alguns momentos podem trazer essa análise. Então, algo que eu até tenho o costume de fazer é uma reunião de missão, que é uma reunião em que a gente alinha os objetivos do projeto com a missão, visão e valores da UCJ. Então, é um momento que a gente abre o pé, a gente discute o planejamento estratégico e a gente vê como executando os projetos a gente consegue estar alinhado com a empresa. Eu acho que isso é um momento interessante, que pode ser muito feito, que eu acho que surge bastante efeito, geralmente as pessoas gostam, mostra o quanto a gente está alinhado com a empresa. Eu acredito que é uma prática que pode continuar, né? Principalmente considerando que vai ser o primeiro semestre de planejamento estratégico, a gente pode tentar processualizar isso. Mas, de passar a estratégia para gerentes e consultores, principalmente começando na reunião de projetos e nas reuniões de diretoria. Pedro? Luísa, parabéns pela proposta. Enquanto uma empresa de consultoria em gestão, é essencial compreender as mudanças que estão ocorrendo no mercado para que consigamos ter um posicionamento mais efetivo e que gere melhores resultados. Pensando nisso, eu vou citar alguns fatores que indicam tendências para o setor de consultoria e gostaria que você apresentasse quais são as suas propostas ou a sua visão para posicionar a UCJ diante dessas tendências. A primeira é quanto à ação de consultores autônomos. As empresas estão tendendo para uma linha de maior uso de consultores autônomos devido à necessidade de consultoria sob demanda, tendo em vista que esses consultores possuem um menor tempo de resposta ao das consultorias tradicionais. Além disso, elas estão exigindo um maior conhecimento técnico dos consultores, e como exemplo disso, a gente tem as aquisições realizadas pela McKinsey de empresas que poderiam auxiliar em outras áreas de atuação. E, por fim, a gente tem a transformação digital, que é uma maior demanda das empresas por mudanças de processos, tendências à automação e uso de novas tecnologias nos seus processos. Ok. Falando primeiro da questão de tempo de atendimento, né, que você citou, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter sensibilidade para entender os drivers de valor do cliente. Então, durante todo o tempo de negociação, tem clientes que realmente vão se importar com a questão de ter um tempo maior, então a gente tem que se adequar e atender esses clientes mais rápido. E tem clientes que não, então a gente pode realmente fazer a negociação no tempo que a gente já tem. Uma coisa muito interessante que eu li em um RG foi que em um semestre tiveram o tempo de planejamento foi muito alto.
E um comentário foi que a eficiência comercial nesse mesmo trimestre foi muito boa, sendo de 50%, e algo que ajudou muito foi que tiveram muitos touch points com o cliente durante esse processo. Então, se o driver de valor do cliente realmente for eficiência, a gente pode manter, a gente tem que fazer esse planejamento mais rápido realmente para esse cliente, para atender ele, não perder ele por causa disso. Mas também, se a gente perceber que a questão dele é um maior contato, a gente pode estimular isso. Qual que é o segundo ponto, Pedro? Desculpa. Tá. Quanto a conhecimento técnico e transformação digital. Tá, conhecimento técnico, eu acho que eu trouxe algumas propostas, é algo que, tipo assim, é muito difícil mudar no CJ, porque nós estamos na faculdade, somos novos, mas eu acredito que essa questão da gestão do conhecimento e de melhorar alguns pontos no trainee, como essa questão da análise que eu trouxe, é algo que pode ajudar também. E essa questão da transformação digital, eu acho que é algo que a gente também pode trazer mais no dia a dia na execução dos projetos, como ultimamente a gente está usando muito mais BI do que a gente usava, por exemplo, no primeiro semestre do ano. Gabriel? Luísa, parabéns pela sua proposta e sua apresentação. Primeiro, eu queria saber se você sabe quais são os pilares que a gente definiu como focais para o planejamento estratégico do próximo triênio. Inovação, implementação, visão de mercado e bom relacionamento com a face. Boa, E bom... legal. Tá ok. E agora eu vou trazer outro ponto, que é a pergunta real que eu queria fazer. Essa foi só complementando da Camila, que você deixou de responder. A gente vem discutindo muito no CJ a quebra de expectativa dos clientes nos projetos. Dos 6 NPS pós-execução não promotores que a gente coletou esse ano, 5 tiveram relação direta com falta de aprofundamento ou não entrega integral do que foi combinado com o cliente. Ao mesmo tempo, todos esses projetos foram entregues com menos de 10% de atraso consolidado. Levando isso em consideração e também o fato de todos os NPS em execução desses projetos terem sido promotores, eu quero que você discorra sobre o nosso foco no cliente, na UCJ, principalmente. Tá, beleza. Sobre a questão que você comentou de atraso, eu não acredito que a solução para esse problema seria necessariamente ter um maior tempo de execução para conseguir fazer tudo que o cliente desejaria, mas eu acho que é uma questão de maior alinhamento e comunicação com o cliente desde o início do projeto. Esse mês já teve até uma discussão interna na célula, que foi trazida pelo GSC com os DPs, que foi que um dos pontos que a gente realmente tem que melhorar para suprir esses gaps é ter uma maior comunicação com o cliente. Então, eu acredito que como a gente pode fazer para melhorar isso, é ter uma maior comunicação com o cliente desde o início do projeto e alinhar expectativas desde o início. Porque, como você falou, né, os NPS em execução foram promotores, então significa que o cliente estava satisfeito com a gente durante, já que a entrega final não foi. Então, alinhar expectativas durante toda a etapa, durante toda a entrega, durante todas as reuniões, para garantir que o que vai ser entregue está realmente alinhado e que o NPS pós-execução não tenha maior tendência a ser promotor. Boa. Agora, complementando, eu queria que você criticasse a nossa iniciação de projetos e a forma como a gente apresenta os entregáveis antes deles acontecerem para os clientes. O kickoff, basicamente. Tá. Eu acho que realmente às vezes a gente apresenta alguns entregáveis que a gente não vai fazer, que a gente não vai fazer da mesma forma, né? Então, às vezes a gente apresenta uma planilha de uma forma e a gente não vai fazer da forma como a gente entrega. Eu acho que a gente pode ser mais fiel nas apresentações, né? Mostrar algo que a gente realmente se propõe a fazer bem semelhante e também alinhar com o cliente qual é o objetivo dele com esse entregável para a gente fazer bem focado na realidade dele. Obrigado. Hubert? Ei, Lu, boa sabatina, parabéns pela proposta e pela candidatura. Vou perguntar sobre o MEG. No que tange a execução de projetos especificamente, e pensando num plano nacional, não só em Belo Horizonte, você diria que existem outras CJs que entregam mais qualidade que a CJ? É uma pergunta sim ou não, e depois eu faço a segunda. Sim. Quais são os diferenciais dessas CJs e como que a gente pode aprender com elas? Tá. Eu não vou saber te falar exatamente os diferenciais dessas EJs, porque eu nunca parei para conversar com outras EJs para entender isso. Mas como a gente poderia aprender com elas? Eu acredito que fazendo benches, e aí isso eu acho também que entra um pouco na gente entender o que a gente quer oferecer para os nossos clientes exatamente e fazer esse bench com outras EJs dessa forma. Então, por exemplo, a gente executa um projeto de solução X e a gente acha que a gente não está executando ele da mesma forma. A gente pode ver uma EJ que executa isso muito bem, tentar perguntar para ela como ela faz isso, como ela executa, e também tentar ver como melhorar. E aí uma questão também que eu acho é que a gente também pode alinhar outros pontos dentro da UCJ, né, para a gente conseguir ter um melhor posicionamento frente a outras EJs. Porque até como a gente comentou, tem a questão do NPS, que o NPS pela execução não é batido muitas vezes, e isso se dá em alguns pontos não pela execução, mas também por outros pontos que a gente tem que alinhar melhor, por exemplo, como alinhamento com o cliente. Mas eu realmente acredito que a gente pode aprender mais com o MEG, especialmente EJs que oferecem o mesmo serviço com a gente de forma melhor.
Caso eleita, você se compromete a conversar com outros empregos juniores? Sim, eu acho que faz sentido. Inclusive, eu fiz alguns benches nesse último semestre que foram bem produtivos. Bacana. Léo? Olá, Lu, parabéns pela proposta e pela candidatura. No quesito de alocação, você não trouxe isso na interface, mas eu gostaria então que você analisasse criticamente como esse processo ocorreu nesse semestre e como você, enquanto diretora, pretende atuar em conjunto com o RH nas alocações com as eleitas. Tá, ok. Nesse semestre, eu acredito que a alocação foi otimizada frente a outros semestres anteriores, porque foi uma alocação rápida e foi uma alocação assertiva. Na maioria dos casos, né? Pelo que eu sei. Eu acredito que a alocação é uma parte, sim, importante e que eu acho que o principal ponto de alinhamento é a gente conseguir entender quais consultores que fazem mais sentido para cada tipo de projeto. Então, ter tanto uma análise por parte do RH quanto o perfil das pessoas, testes da Solids, enfim, conhecimentos que o RH tem que projetos não têm, e também uma passagem por parte de projetos do perfil do projeto, do perfil do cliente, e como projetos acredita que seriam os melhores consultores para executarem ele. Isso que você citou já foi feito esse semestre? Sim ou não? Sim. Eu acredito que não da melhor forma possível, mas eu acho que isso está buscando ser feito, sim. Obrigado pela resposta. Didi? E Luísa, parabéns pela sua candidatura. Eu quero voltar na primeira pergunta do conselho, que é sobre a hora, e você comentou sobre flexibilização. Eu queria que você ponderasse sobre os riscos de fazer essa flexibilização. Ok. Sobre riscos de fazer essa flexibilização, eu acho que principalmente a questão de afetar diretamente, né, no PF. Então, a gente tem muitos gastos orçados para todas as células para manter a empresa. E se a gente não conseguir vender os projetos que a gente pensa na hora que a gente pensa, possa ser, né, que a gente tem que remanejar esses gastos, o que é um ponto bem importante que a gente tem que tomar cuidado. Contudo, eu acho que se for uma flexibilização que seja compensada em outros pontos, em outros projetos, eu acho que faz sentido fazer sim. E o que você acha que é importante considerar na hora de flexibilizar? O mais importante considerar? Mais importante, eu acho que é a propensão do cliente a pagar a hora que a gente vai abaixar ou não. Porque se a gente abaixar, vamos pelo menos garantir que o cliente vai comprar aquele projeto. E se ele abaixar, como é que a gente faz para mitigar aqueles riscos que a gente comentou? Tenta compensar em outros projetos. E aí, se com o passar do tempo a gente for vendo que a gente realmente não está conseguindo compensar com projetos mais altos, a gente para de flexibilizar. Entendi. Obrigada. Lu, eu vou expandir nessa pergunta da Dri. Então, a gente comentou um pouquinho, tanto o Conselho quanto a Dri comentaram um pouquinho sobre a flexibilização da hora frente ao PF, mas também a gente sabe que tem outras alternativas para a gente conseguir realizar uma venda, como, por exemplo, parcelar, aumentar o número de parcelas. Sabe quais são os males de parcelar muito o projeto? Eu acredito que os principais males de parcelar muito é que a gente fica com muita competência para receber, mas o dinheiro efetivamente não entra. Então, pode ser que dê algum problema nos gastos do PF, porque a gente tem algo orçado para gastar, mas a gente não tem esse dinheiro. A gente tem só a garantia que ele vai entrar em um mês e a gente não sabe se esse dinheiro vai realmente entrar. E aí, entre outras questões, como, por exemplo, a inadimplência, que podem vir a ocorrer no futuro. Legal. Então, tipo assim, no curto prazo, a gente não vai ficar no cenário que a gente está previsto. Você sabe em qual cenário a gente ficou esse semestre inteiro? Não sei, mas acredito que moderado ou pessimista. A gente ficou no pessimista, mas a gente fala que ficou no pessimista porque a gente não chegou nem no pessimista, a gente estava bem abaixo dele também. Isso impactou alguns gastos, mas eu queria muito ressaltar, vou usar esse tempinho restante só para comentar, que parcelar muito um projeto impacta gestões futuras. Então, se você parcela mais de 6 vezes, as suas parcelas vão cair na gestão futura, isso impacta o PF futuro, isso impacta a gestão futura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também na hora de negociação. Queria que você tivesse isso em mente, caso eleita. Mas é só isso, então. Muito obrigado. Gerentes, agora, quem quiser perguntar, fica à vontade.
Marcos, vamos começar com você. Lu, parabéns pela apresentação e pela candidatura. Uma coisa, eu particularmente gosto do termo funil de metrificação, porque eu acho que todos os nossos indicadores de metrificação ele tendem para a transformação do nosso cliente. E eu queria saber, nesse planejamento estratégico 18-20, que a gente teve ele todo pautado em metrificação, ou grande parte dele pautado na metrificação, na transformação da realidade dos nossos clientes, a gente só veio ter uma meta de projetos transformadores no último semestre do planejamento estratégico. E eu queria saber de você, o que você avalia, qual foi o grande erro do funil de metrificação de forma geral. E assim, caso eleita, você vai pegar uma metrificação do início, você vai começar o planejamento estratégico com a metrificação inteira, e como garantir que as próximas etapas da metrificação, os próximos semestres da metrificação, não ocorram os mesmos erros que ocorreu no passado, sendo que ainda hoje a gente comete erros que as gestões anteriores cometeram. Tá, ok. Falando da questão, né, de projetos transformadores, que só veio a ter uma meta agora, eu acredito que está muito atrelado a todos os outros problemas que tiveram com os indicadores, que é a questão de não ter coletas efetivas, de a gente elaborar indicadores que não faziam muito sentido para serem coletados depois, porque eles não coletavam a base histórica, a forma como o indicador estava explicado não fazia tanto sentido, e a pessoa saiu da empresa e a gente não conseguia coletar. Ou então a gente achava que quando fosse coletar ia ter uma base histórica, só que o cliente não sabia como acessar aquela base histórica. Então, eu acredito que a questão do projeto transformadores foi muito pensando nisso, e aí pensando em funil, né, como você citou. O projeto transformadores seria o fundo de funil, então, se acontecem problemas antes, automaticamente o fundo vai ser muito impactado. Mas não pensando na questão de funil, eu acho que realmente é por causa de problemas que tiveram com os outros indicadores também, porque isso é só o final deles, né, quando a gente mensura e vê se as metas foram batidas. Sobre como eu pretendo atuar com a metrificação, eu acho que, primeiro, usar boas práticas que já foram feitas, porque pensando em 2019 e 2020, realmente foram feitos muitos avanços, que eu acredito que foram sim positivos, e eu acho que a partir de agora a gente tem que pensar na melhor elaboração de indicadores que realmente façam sentido ser mensurados no futuro, que a gente consiga garantir a coleta deles no futuro. Então, a gente escrever indicadores que qualquer pessoa que lê daqui 6 meses vai conseguir entender e coletar, e garantir que a gente tenha a gestão de base histórica, para a gente realmente conseguir ver se a meta foi batida ou não, porque sem base histórica a gente não consegue ver isso, e aí não consegue ver projetos transformadores, e enfim. Outros pontos. Obrigado. João. E Lu, parabéns pela candidatura. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma pergunta que me fizeram no trainee, ela é bem rápida. Você prefere entregar um projeto com maior qualidade com atraso ou com menor qualidade dentro do prazo? Com maior qualidade, com atraso. E agora a minha pergunta é a respeito do período de assessoria. Sabemos que um período de assessoria é vendido como um diferencial no CJ, contudo eu não sei se é um processo ainda tão claro dentro de projetos. Considerando que você não tocou tanto dentro da sua proposta, gostaria que você trouxesse seu ponto de vista sobre o processo, se você acha que é um processo claro, se você acha que é devidamente explorado, e se você pensa em formas de otimizar. Tá. Eu realmente acho que esse seria um ponto muito importante, que não é tão claro dentro ainda da UCJ, especificamente da sala de projetos. O que eu vejo atualmente é que a gente já teve algumas boas práticas de entender como fazer uma melhor assessoria. Então, a gente teve, por exemplo, gerentes esse ano que fizeram um Trello para assessoria, o que foi algo muito bom. E eu acho realmente que a assessoria ela tem que ser otimizada, especialmente no ponto da gente alinhar quais são os pontos que a gente quer realmente suprir na assessoria. Então, durante a assessoria, a gente quer tentar reter o cliente, durante a assessoria, a gente quer garantir a implementação, durante a assessoria, a gente quer ter maior contato com o cliente, enfim. Eu acho que falta ser estabelecidos isso, quais devem ser os outputs da assessoria, quais devem ser os principais pontos de contato, e também utilizar mais a reunião de check-out dos projetos para a gente conseguir alinhar e construir uma linha temporal para a gente ver como a gente vai interagir com o cliente em cada momento durante os 30 dias úteis que a gente tem após a finalização do projeto. E úteis não, corridos. Entendi. Então é mais uma questão de conversar mais dentro do check-out. Eu acho que a gente tem que conversar no check-out e a gente tem que entender internamente um projeto, conversando DP, GPs, GSC, GNs, para a gente entender o que a gente realmente quer tirar da assessoria e o que a gente quer garantir nela, porque eu acho que isso ainda não é muito claro. Cada projeto fica com foco. Então, esse projeto a gente quer realmente garantir a implementação. Esse projeto a gente quer totalmente reter. E eu acho que tem que ter um pouco de tudo em todas as assessorias. Obrigado. Boa. Nayara? Parabéns, Lu, pela sua candidatura.
Recentemente, a gente vem discutindo sobre fazer planejamentos com escopo mais aberto. E na sua proposta, você fala de ter um tempo maior de imersão para ter um conhecimento sobre a empresa ou sobre o mercado. Aí, pensando nisso, eu tenho 3 perguntas. A primeira, como que você acha que deve ser o planejamento após essa etapa de imersão? Segundo, você acha que a gente deve continuar usando o Project? Se não, o que você propõe como alternativa? E terceira, você pensa em alguma metodologia para a gente fazer o planejamento com escopo mais aberto? E se sim, qual ou quais? Planejamento pós-imersão, né, que é um ponto que eu trouxe. Eu acredito que o planejamento pós-imersão ele tem que ser discutido entre os gerentes e consultores. Então, até como eu citei, né, na minha proposta, na minha apresentação, eu acho que é realmente para a gente confirmar o desafio do cliente. Então, eu acredito que os GNs e DPs, eles fazem o melhor que eles podem durante o DIAG, mas muitas vezes ter um pequeno tempo de contato com o cliente não garante que você vai entender todos os problemas da empresa. E aí, muitas vezes também, você conversa só com o tomador de decisão e aí você chega na prática e você vê que outras pessoas de outros cargos da empresa têm problemas que a gente não conseguiu necessariamente mapear. Então, eu acredito que o planejamento pós-implementação, ele realmente pode ser discutido entre GPs, consultores e, se necessário, a gente chama o GN também para discutir e ajudar nesse planejamento. Falando sobre o Project, eu acho que o Project, ele tem seus prós e contras. Eu acho que se a gente achasse uma melhor opção, a gente realmente poderia trocar, mas eu não sei qual é essa melhor opção. Eu acho que o Project, ele supre tudo que a gente precisa, ele atende a demanda, contudo, ele ainda é um pouco complicado. E às vezes pode ser um curso de Project, pode ser algo do tipo, mas uma nova ferramenta não tem uma sugestão. E qual foi o outro? Desculpa, Nay. Sobre metodologia. Metodologia para planejamento de projetos, certo? Isso, para escopo mais aberto. Tá, eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que sentar e discutir ainda, porque a gente teve alguns poucos projetos que foram vendidos... Posteriormente, você pode responder ela ou responder no privado. Fernanda. Parabéns, Lu. Dado aquele cenário que você comentou, do tempo médio de planejamento ter tido um resultado muito ruim, enquanto a eficiência comercial foi positiva, se você precisasse só escolher uma dessas duas opções, entre orientar uma app e entregar atrasado, ou entregar em dia, né, dentro dos 8 dias, que é a meta, e não orientar, qual delas você escolheria e por quê? Eu acho que eu tomaria essa decisão baseada no driver de valor do cliente. Se o cliente é um cliente que me fala que vê muito valor no FMG e na orientação de professores e coisas do tipo, eu orientaria e entregaria atrasado, porque eu acho que isso garantiria a eficiência comercial no futuro. Se é um cliente que não tem esse driver de valor e o driver dele, por exemplo, é agilidade na entrega, eu entregaria mais rápido, eu orientaria para também garantir que o projeto seja vendido e a gente vá ter eficiência comercial futuramente. Estou mutado. Bruno? Lu, primeiramente, parabéns pela proposta. A minha pergunta vai um pouquinho na linha de interfaces, tá bom? Eu queria que você apontasse um ponto de melhoria para cada uma das interfaces de projeto com as outras células. Tenta ser rápida, depois eu vou voltar com outra pergunta. Tá, rápido. Projetos e marketing, acho que chegada. Projetos e RH, eu acho que é gestão de conhecimento que a gente pode utilizar em projetos, então conteúdos, cursos, tudo isso. A DMFIN, eu acho que a gente conseguir alinhar melhor custos diretos, alocação, principalmente esses pontos que afetam o indicador de rentabilidade, porque o DMFIN fica muito perdido em como conseguir esses dados e a gente pode passar muito facilmente se a gente tivesse esse processo mais estabelecido. Tá bom. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com chegada na interface, se quisesse discorrer um pouquinho mais. Também depois me falasse um pouquinho sobre se esse problema ele é histórico, ou seja, acontece nas outras gestões e um possível plano de ação. Tá, falando sobre chegada. Eu acredito que se a gente tiver uma maior previsibilidade e pensar no funil reverso, então a gente tem que alocar as pessoas, a gente tem que vender tantos projetos, eficiência comercial e voltando aos indicadores do funil de vendas, a gente consegue prever quanto de chegada a gente vai ter que ter, analisando taxas de conversão históricas, para saber, para garantir que a gente vai ter todos os menos alocados daqui 2 meses, por exemplo. Então, eu acho que a chegada nesse sentido, a gente fazer essa análise reversa de projeto juntamente com marketing. E segunda pergunta, desculpa, Bruno. Ser histórico e plano de ação, né? E também se eu conseguir comentar a causa raiz desse problema, porque eu não entendi muito bem se isso é realmente um problema hoje. Tá.
Se é um problema histórico, sim, acredito que é um problema histórico. Não, desculpa. Plano de ação. Eu acredito que seria a gente ter um maior alinhamento. E aí, assim, eu sugeri, né, a reunião de Vendarketing, que eu acho que é algo muito importante. E é isso, a gente tem que alinhar agendas de marketing, projetos, para ver se realmente faz sentido. Se é a primeira meia hora do acompanhamento de negociação, ou se é uma reunião separada, só marketing, projetos, por exemplo, uma sexta-feira, uma meia hora, para alinhar isso. E falando da causa raiz, né? Eu faço essa análise principalmente baseada em semestres que a chegada não foi boa, os indicadores do funil de vendas foram batidos e a gente não conseguiu vender os números de projetos necessários para alocar todos os membros. Então, eu acredito que tem várias causas aí, mas considerando a interface com o marketing, eu acho que isso realmente é uma causa raiz que impacta na nossa venda de projetos. Okay, eu acho que eu comentei tudo. André? Lu, parabéns pela proposta. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a interface entre as células de RH e projetos. Aí eu vou te fazer uma pergunta, aí depois qualquer coisa eu comento alguma coisa. Beleza? Beleza. Top. Eu queria que você elencasse sucessos e fracassos nas interfaces entre as duas células. Sucesso e fracasso nas interfaces. Tá, beleza. Eu acho que a questão da alocação é algo que não era tão bem feito e em alguns semestres, esse semestre foi bem feito. As alocações estão sendo boas. Um outro ponto de sucesso, eu acho que foi a questão do acompanhamento de gerentes, que está sendo bom, então acho também que foi um sucesso desse semestre. Outro ponto de sucesso foi a reunião de salto de gestão, que começou a ser feita, está sendo realizada, e eu acho que agrega muito para projetos. E questão, não vou nem falar fracassos, porque eu não acho que foi um fracasso, mas eu acho que são pontos que podem ser otimizados. É a questão de cursos em company, porque até a gente tem alguns que não são avaliados da melhor forma possível, e ter um maior alinhamento disso poderia ajudar. E eu acho que a questão também de ter mais uma gestão de conteúdos, que eu acho que não é tão bem feita nem pelo RH nem por projetos. Eu poderia pensar mais, mas faz a segunda pergunta. De boa. Entendendo que a reunião do saldo de gestão foi começada pelo Bernardinho e não tem uma garantia que ela vai continuar sendo feita, como é que você, como diretor dos projetos, pretende permitir que ela continue sendo feita e processualizada como algo comum no CJ? Tá. Eu acho que a reunião de saldo de gestão é algo que pode acontecer, a cobrança dessa reunião no acompanhamento com o gerente semanal, porque o diretor tem um acompanhamento que ele cobra orientação, metrificação, o que for necessário que ele achar que faz mais sentido. E eu acho que essa reunião poderia ser cobrada aí também. E também, com o tempo, os gerentes conseguem perceber o quanto essa reunião ajuda e a tendência que ela... Obrigado, Gi. Nada. Oi, Lu, parabéns pela proposta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente sobre a alocação. Então, eu gostaria que você me falasse qual que é a sua visão sobre a alocação e ressaltando todos os pontos, o máximo de pontos que você conseguir pensar e pensar também em você enquanto diretora de projeto, o que você poderia fazer para otimizar e dar a melhor experiência possível para os consultores sobre alocados e também para gerentes que estão fazendo ali mais de um projeto. Não, estão gerenciando vários projetos. Agora, com relação à segunda pergunta, é porque nós de RH, a gente não tem uma interface tão grande com os DPs quanto a gente tem com gerentes de projetos, e agora a gente teve início aos acompanhamentos de gerente, que é algo que a gente pretende dar continuidade. E eu gostaria de ver com você se você pensa em mais pontos de contato dos GRHs com o DP, e se sim, como isso poderia ser feito, qual seria o objetivo dessa reunião, e como que ela poderia ser dada, mais processualizada mesmo. Tá. Gi, eu vou ir respondendo cada vez que eu jogo um ponto, você me fala. Então, falando sobre sobrealocação. Eu não acho que a sobrealocação é um problema, desde que os consultores estejam de acordo com isso. Só para eu citar pontos positivos e negativos disso, né? Elencar pontos. Isso. Pontos que você conseguir imaginar a respeito. Tá, beleza. Então, sobre a sobrealocação, eu acho que é um ponto positivo quando o consultor está de acordo e ele quer se desenvolver fazendo mais de um projeto. Então, não acho que seja um problema. E aí, uma coisa que eu acho interessante quando o consultor está sobrealocado é pensar no momento da alocação em pessoas que têm horários diferentes para ter uma maior conciliação. Porque, por exemplo, se eu coloco um consultor com duas equipes que têm a tendência de trabalhar de 2 às 6 da tarde, isso vai ser um problema. Então, entendendo que tem pessoas que preferem trabalhar de manhã, pessoas que preferem trabalhar de noite, tentar alocar o consultor sobrealocado em equipes que tenham essa flexibilidade diferente de tempo para garantir que os 2 projetos vão ser executados da melhor forma.
Um ponto negativo, eu acho que, tipo assim, não faz sentido a gente sobrealocar ninguém que não quer ser sobrealocado, porque isso pode impactar diretamente na execução dos projetos e, consequentemente, em vários outros indicadores. E falando sobre trazer a melhor experiência para os gerentes e consultores, gerentes que estão com muitos projetos e consultores, eu acho que a questão dos consultores é realmente alinhar com ele se ele quer ser sobrealocado ou não. E ter um alinhamento entre os dois gerentes que estão gerenciando os dois projetos para não ter nenhum conflito com consultores sobrealocados. Acabou, depois que você responde ela. Consultores, quem tem perguntas? Gabriel, se quiser ir começando. Boa tarde, Lu. Parabéns pela candidatura e pela sabatina. Eu vi que na sua proposta, nos últimos slides, você falou bastante sobre as interfaces entre projetos e outras células, né? E a interface, tanto de marketing quanto de finanças, estava como principal, se não me engano, alinhamento, né, na sua proposta. Eu queria, pensando mais na célula de finanças, no ADM-FIN, né? Se você pensa em medidas mais práticas do que só alinhamento, e quais seriam essas? Ok. Um ponto que eu acho essencial com o ADM-FIN é criar a processualização da passagem de dados. Então, é algo que eu cito na minha proposta, e como eu falei, não tem um grande alinhamento dessa passagem de dados. Seja de custo direto, previsão do gasto de custo direto, é algo que acontece mais na reunião de gerência, e a mesma coisa em relação à alocação e atrasos. Então, o ADM-FIN muitas vezes não tem esses dados de uma forma rápida e fácil, e aí depende muito da personalidade do gerente financeiro ficar mandando mensagem para os GPs, para os DPs, para entender todos esses detalhes, ou então pegar esses dados na reunião de gerência que acontecem uma vez por mês, ou seja, bem esporádico. Então, o que eu sugeri lá até é que eu acredito que possa ter um e-mail quinzenal, que esses dados possam ser trocados. Então, o ADM-FIN falar quanto de custo direto ainda tem para o GP se programar para gastar ele, e o GP responder falando como está o atraso, como está a sobrealocação, e também falando qual que é a perspectiva de gasto para isso ser bem alinhado. Obrigado pela resposta. Por nada. Mariana. Ei, Lu, parabéns pela sabatina proposta. Você comentou bastante ao longo disso tudo sobre a experiência do cliente e a importância disso na sua proposta e apresentação. Você acredita que isso deveria ser uma iniciativa apenas de projetos ou conjunta? E se você acha que ela deve ser conjunta, eu queria entender como e onde o marketing poderia entrar nesse contexto. E se der tempo, eu quero voltar com uma outra perguntinha depois. Tá. Sobre a iniciativa de experiência do cliente, eu acho realmente que tem que ser junta, marketing e projetos. E como o marketing poderia ajudar? Eu acho que a questão da experiência do cliente é algo que a gente não tem processualizado dentro do CJ ainda. Então, acontecem alguns pontos que acontecem, ações que garantem uma boa experiência do cliente, como, por exemplo, envio de brindes no final do projeto e ações do tipo, mas elas não são voltadas para um fim comum. A gente não faz essas ações falando, vamos garantir a experiência do cliente. Elas são soltas. Então, eu acho que seria essencial o marketing sentar junto com projetos e a gente garantir que isso seja algo mais processualizado e que a gente saiba exatamente quando que a gente tem que entrar em contato com o cliente, mas também não só saber os pontos, mas ter uma visão geral de como tudo que a gente está fazendo vai surtir efeitos futuramente para a gente garantir que o cliente seja retido, que ele seja promotor da marca, enfim, vários pontos. Show. E aí você falou agora de retenção. E você acredita que esse indicador deva passar para projetos ou continuar em marketing e por quê? Eu acho que esse indicador tem que passar para projetos, porque pensando, né, a perspectiva e o objetivo estratégico que esse indicador que é garantir a satisfação dos clientes, eu acredito que caso sejam passados todos os indicadores de NPS também, faz sentido passar de retenção, porque eu acredito que a sala de projetos consegue fazer esforços mais efetivos, direcionados, planejados, para a gente atuar na retenção. Então, discussões entre GSC, GP, diretores, a gente conseguir alinhar isso melhor na reunião de checkout e ter ações mais direcionadoras internamente. Boa. Malu. Oi, Luísa, parabéns pela candidatura. Eu tenho 2 perguntas, então eu vou fazer a primeira, você responde, se der tempo, eu passo para a próxima. A primeira é sobre, você fala de inovação dentro dos projetos, que eu achei que é uma iniciativa muito boa, que a gente geralmente pensa na inovação na empresa no geral, e eu queria saber mais a sua opinião mesmo, de forma prática, como que a reunião que você propôs uma vez por projeto iria impactar na inovação e se ela seria suficiente, apenas uma reunião. Até pensando no MED,
que a gente não é considerado uma empresa muito inovadora, muitas vezes nossos projetos são colocados como menos inovadores e mais iguais. Então, eu queria saber como que isso iria ajudar, qual que é o impacto. Ok, Malu. Então, eu estava pensando muito como trazer inovação e muitos lugares e muitas referências falam que inovação, primeiramente, é fazer o que a gente já faz de uma forma melhor. Então, eu acredito que a reunião de inovação seria, assim, o primeiro passo para a gente ser inovador dentro do CJ. Eu acho que isso pode ser uma sementinha que depois pode, enfim, trazer outros frutos e a gente inovar de outras formas. Mas eu acredito que processualizar isso na rotina dos projetos é o primeiro ponto. E aí, pontos que eu citei que eu acho que são interessantes é a gente pensar como a gente pode executar de forma diferente etapas que a gente executa. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma planilha para uma certa solução, a gente sempre executa da mesma forma. Como que a gente pode fazer isso diferente para atender a necessidade do cliente? E aí, um ponto muito legal de trazer, inclusive, é que até semana passada, no Bootcamp da Elo, que a Auxiliar está participando, tinha um palestrante que ele falou que ele acredita que a Elo é uma empresa tão inovadora porque eles têm grande foco em resolver o problema do cliente da melhor forma possível. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar como a gente pode resolver o problema do cliente da melhor forma, que vai gerar mais valor para ele, que vai solucionar o problema dele, que vai ser a forma mais otimizada. Então, a inovação seria nesse sentido nas reuniões de inovação. Pode fazer a segunda. Tentar fazer rápido. A segunda que você fala de experiência do cliente, que teria que ter um contato maior no DIAG, entrega de PP, eu queria saber se você acha que a célula de projetos tem alguma influência no período anterior, tipo nas pré-qualificações e tal. Eu acho que diretamente não, mas se for estruturado... Infelizmente, acabou o tempo, você continua respondendo depois ou no privado. Pablo? Ei, Lu, primeiramente, parabéns pela apresentação, pela proposta. E assim, no início de todo o projeto tem a reunião de reconhecimento. Nessa reunião, os consultores e gerentes definem horários que, em tese, não são negociáveis. Só que, na prática, acaba que se trabalha muito nesses horários que não são negociáveis. Eu queria que você analisasse, primeiramente, por que isso ocorre, se é ou não um problema no planejamento e como corrigir. Tá. Eu acho que não é um problema de planejamento. Eu acho que essa questão é porque eu não tinha tanta consciência disso, que tantos horários não negociáveis eram trabalhados. Eu acho que essa questão também ter um consenso entre gerentes e equipes para conseguir ter um melhor alinhamento. Eu acho que isso é uma questão muito de conversa entre a equipe para conseguir realmente ver isso. Eu acho que se tiver garantido que os consultores estão trabalhando diariamente o número de horas necessárias, isso vai muito de um alinhamento para a gente ver se realmente tem como mudar essas horas ou não. Mas eu acredito que isso é um ponto que é realmente conversa e alinhar isso entre gerente e consultor. Porque, na realidade, muitos consultores relatam que sentem que se não trabalhar nesses horários não negociáveis, o projeto não daria para frente. Pensando nisso, nessa sobrecarga que os consultores sentem, você continua com a mesma opinião? Eu acho que se a questão é uma sobrecarga e é um ponto mais pontuado por várias pessoas, a gente pode sentar e discutir isso em um momento. Pode ser até reunião dos consultores, por exemplo, como já acontece atualmente, para entender como que a gente pode mitigar isso. Então, se não está dando para fazer entre a equipe, né, entre consultores... eu nem vi o tempo, tá? Boa, valeu. Williane? Oi, Lu, parabéns pela proposta. A minha pergunta é sobre o café de vendas, que ele ainda está sendo melhor estruturado. Eu queria saber a sua opinião sobre ele, o que você acha que pode melhorar e como que a gente deve utilizar os insumos da melhor forma, considerando que é uma importante interface aí entre marketing e projetos. Ok. Sobre o café de vendas, eu achei muito boa essa iniciativa, eu acho que realmente deve continuar, porque até um ponto que eu citei, né, que várias vezes, é que o maior alinhamento de projetos com marketing, especialmente nesse início, né, de chegada de leads, clientes, enfim, é uma etapa muito importante. Então, eu acho que o café de vendas é um momento que a gente consegue ter esse maior alinhamento, tanto pela análise dos indicadores, quanto pela conversa que acontece. Então, eu acho que faz muito sentido. E sobre pontos que eu acho que podem ser otimizados. Eu acho que a gente pode discutir mais sobre como otimizar os resultados. Então, não só ficar vendo os resultados, mas pensar se tal chegada não está batendo, se tal retenção não está batendo, como que a gente pode trabalhar junto para garantir que esses indicadores batam. Teve outra pergunta? Desculpa, eu acho que eu perdi. Era isso mesmo. Obrigada. Nada. Boa, a gente tem quanto tempo, Gabriel? 7 minutos e 40. Esqueci de algum consultor? Acho que não.
Diretoria e conselho, quem quiser perguntar, levanta a mão. Dodó. Lu, eu queria voltar na sua resposta para o Bruno, porque eu não entendi também por que a chegada é um problema, sendo que as metas de projeto, as metas de chegada são justamente calculadas pelo funil reverso, a partir da meta de projetos fechados, que é calculada a partir do IC. Tá. Eu acho que a questão do alinhamento com o marketing para questão de chegada é conseguir entender se essas metas estão sendo batidas e se não, por quê. Porque pode ser que a chegada não está batendo, então a gente poderia pensar junto como tentar otimizar isso. Então, por exemplo, otimizar a retenção, otimizar a indicação, ver como isso pode ser feito. E também ter uma conversa para pontuar que daqui a tanto tempo a gente vai precisar ter tantos projetos e aí pensar como a gente pode ter uma previsibilidade também mais quebrada dentro dos períodos e não só dentro de um mês. Por exemplo, a gente não ter só o resultado mensal que a gente tem que ter, mas, por exemplo, semanal e quinzenal, considerando que membros podem desalocar em períodos diferentes do mês. Entendi. Então, acho que você toca muito nesse ponto de alinhamento de vendas, marketing, café de vendas, vendarketing. Eu queria saber por que não unir marketing e projetos numa célula comercial. Tá. Eu acho que não faz muito sentido a gente ter uma célula comercial, porque tanto projetos quanto marketing tem funções que são muito importantes dos dois e que eu acredito que funcionam melhores dentro da célula de projetos, dentro da célula de marketing. E também porque eu acredito que se a gente une as duas células, pode acontecer uma tendência dos indicadores da gente priorizar alguns indicadores frente a outro, considerando que estão todos dentro da mesma célula. Então, por exemplo, Mas se a chegada não pode pegar a opção só comercial. Não vai dar. Vai dar. O que não deve ter só comercial? Não, eu queria dizer, tipo assim, projetos e comercial, entendeu? Depois você responde a Dodó, Lu. Tá. Luísa, falando da sua proposta sobre implementação e metrificação, eu acho que você teve um aprofundamento bom em listar os problemas, então eu já vou partir um pouco mais para a parte prática do que você propôs. Diante do que você propôs, a gente sabe que, apesar da gente falar um pouco de base histórica, não é um problema que acontece só agora, né? Então, inclusive, atualmente, eu como diretora tenho a grande preocupação de que se os indicadores que a gente está fazendo hoje vão ser conseguidos coletados, mesmo estando enfrentando isso há um ano e já tentando resolver. Então, assim, de uma maneira prática, eu queria saber, tipo, diante das coisas que você propôs e dos pontos que você corretamente colocou como crítica, o que você vai fazer no seu dia a dia para ter certeza de que os indicadores vão ter o mínimo para eles conseguirem ser coletados? Pensando, tipo assim, em janeiro, caso eleita. Tá. Eu acho que essa questão de base histórica e garantir que os indicadores vão ser coletados é algo que pode ser muito alinhado nos alinhamentos semanais com o gerente, garantir que isso está sendo feito ou não. Também ter uma análise da planilha pelo DP semanalmente para garantir que os indicadores e as métricas que estão sendo colocadas na planilha estão fazendo sentido e, se não estiverem, conversar com o gerente e pedir para ele otimizar isso nas próximas reuniões de metrificação que ele tiver com a equipe. Obrigada. Pedro? Show. Luísa, pensando na sua proposta, né, de aumentar a iniciação dos projetos e pensando até na minha primeira pergunta, né, comparando isso com aquele pensamento de ter uma maior agilidade para atender os clientes, eu gostaria que você avaliasse para mim se você vê que a nossa estrutura processual e os nossos planejamentos atualmente, eles são voltados para atender clientes que têm demandas urgentes e se você acha que a gente deveria se preocupar em atender esses clientes com demandas urgentes. Ok. Eu acho que a gente tem clientes que têm demandas urgentes e aí eu acho que vale a gente entender novamente o perfil do cliente. Então, se ele é um cliente que tem uma demanda urgente, por exemplo, o projeto tem que acabar num tempo X, sem falta, não pode passar disso, o planejamento não pode exceder, não pode ter atraso, esse é um tipo de cliente que a gente tem que realmente pensar se a iniciação é algo que é extremamente essencial. Se a demanda não é essa, se a gente percebe que a gente pode aprofundar mais na iniciação com o cliente, a gente coloca essa maior iniciação e é algo também que eu acredito que se a gente for testando em mais projetos, a gente vai conseguir ter nos outputs dele, dessa maior imersão, né, se está surtindo bons resultados ou não, e testando isso posteriormente em mais projetos ou não. Mas sobre essa questão de demanda urgente, eu acho que vale uma avaliação de priorização dentro do projeto do cliente, o que mais vale a pena, né? Se são outras etapas ou se é a imersão.
Tá, mas você acha que a nossa estrutura hoje, pensando tudo, desde o dia que o cliente chega até entregar o projeto, ela atende essa demanda de urgência? Eu acredito que em muitos casos sim, em alguns não. Eu acredito que se o cliente tem urgência, a gente tenta entregar os projetos mais rápido, eu acho que sim. Tem alguns casos que a gente ainda não consegue, mas eu acho que no geral a gente tenta. Tranquilo, obrigado. Gabriel? Boa. Lu, eu quero fazer uma pergunta sobre um dos focos estratégicos que a gente pensa para o próximo PE. Um desses, que a gente já definiu, e você inclusive respondeu, é o aprimoramento da nossa visão de mercado. E a gente assumiu que isso vai agregar mais nos nossos projetos e a gente quer fazer um PE que justamente vise trazer isso cada vez mais para a execução. Uma das formas mais eficientes de fazermos isso é por meio do uso sempre dos CJs e professores. Entretanto, existem outras formas. Então, a primeira pergunta que eu quero saber é se você sabe de alguma outra forma que é muito comum no mercado de consultoria sênior para poder ter essa visão de mercado nos projetos e que a gente subutiliza no CJ. A pergunta é bem objetiva. Eu acredito. Parcerias. Eu acho que a gente poderia explorar mais parcerias. Tá. A resposta que eu queria, óbvio que isso pode ser uma opção também, é sobre gestão de conhecimento de projetos. E aí eu queria que você analisasse um pouco mais sobre como a gente faz isso no CJ hoje e como a gente faz isso na execução. Então, como a gente faz a gestão e como a gente usa a gestão. Tá. Eu acredito que a gestão de projetos, ela se dá principalmente pela questão dos cases que a gente escreve no final. Então, eu mesma, uma vez eu fui procurar a gestão de projetos e eu fui muito buscar os cases. E qual que foi a segunda? Como que a gente faz e como que? Como que a gente faz a gestão de conhecimento e como que a gente utiliza. Ah, tá. Eu acredito que ela se dá principalmente pela questão dos cases que a gente escreve após a finalização. E eu acho que a gente não utiliza bem. Eu acho que a gente tem pouquíssima gestão de projetos que já aconteceram há muito tempo. E se dá principalmente à pessoalidade. Então, se o GP que está gerenciando o projeto, ou o DP que é DP do projeto, enfim, todas as pessoas que estão relacionadas conhecem alguém que executou um projeto anterior, vão lá, pedem dicas e conseguem haver essa troca. Mas se isso não acontece, eu não acredito que a gestão é muito boa. Você pretende atuar nisso? Se sim, como? Tá. Eu acho que um ponto é a gente conseguir trazer mais das pessoas que estão fazendo os novos projetos, buscarem mesmo quais projetos já foram executados do tipo, e aí isso a gente tem referências, a gente sabe quem executou, então a gente pode estimular isso, especialmente se as pessoas tiverem dificuldades. E eu acho que principalmente isso. E também, você acha que os cases são suficientes para a gestão de conhecimento? Não, mas a gente consegue, considerando que tem as pessoas lá, a gente... Quanto tempo, Gabriel? 3 minutos agora. Tá, suave. Eu vou fazer uma pergunta, Lu. Eu vou expandir um pouquinho a primeira pergunta da Camila. Você, como candidata à diretoria, você vai se tornar uma gestora da UCJ. Você vai ser uma tomadora de decisão da UCJ. E eu queria que você, se colocando como gestora, respondesse para mim bem rapidamente, depois a gente expande. Em termos práticos, o que significa o IC? O IC é o número de horas que a gente está alocando frente às horas disponíveis. O quanto de membros a gente está colocando na execução de projetos. Ok, eu entendo como, por exemplo, uma taxa de ocupação. Quantos nossos membros estão fazendo um trabalho que eles deveriam estar fazendo. E para o CJ, o que significa o IC? O IC significa se a gente está atingindo o que a gente deseja, especialmente com a nossa missão. Eu acho que... Você pode expandir. Ah, tá. Eu acho que todo mundo entra todo mundo eu generalizei, mas eu acho que muitas pessoas entram na CJ com o objetivo de se desenvolver. A UCJ mostra que ela tem esse objetivo de fazer as pessoas se desenvolverem aqui dentro, e como o frameworkzinho mesmo do PE mostra, a gente se desenvolve a partir da resolução do problema do cliente. Então, eu acho que a gente tem membros executando, a gente tem membros se desenvolvendo. Legal. Então, eu como gestor, gostaria de ter todas as pessoas para quem trabalha para mim estejam trabalhando o tempo todo. Então, você concorda comigo, o meu IC como gestor deveria ser 100%? E se meu objetivo como empresa é fazer com que as pessoas se desenvolvam por meio de projetos, então a gente entende que elas se desenvolvam por isso, você concorda também comigo que o meu IC deveria ser 100%? Você pode repetir? Se eu, como CJ, tenho que fazer com que as pessoas se desenvolvam e elas se desenvolvam por meio de projetos, o meu IC também tem que ser 100%. Concorda comigo? Concordo. Então, por que nossa meta não é constantemente 100%? Ou no mínimo 100%? Porque a gente se baseia no método de lacunas e a gente vê a gente se baseia no que a gente conseguiu nos semestres anteriores para ter a meta do próximo semestre. Legal, mas aí é só questão de, tipo assim, se eu tenho uma meta maior do que o meu resultado hoje,
se é um problema ruim para a empresa que eu tenho que alcançar constantemente, sabe? Meu objetivo como gestor e como empresa é fazer isso, sabe? Uhum. Enfim, eu Eu só queria concordo com trazer você. essa provocação. Uhum. Concordo. 1 minuto e meio, provavelmente. Quem da gerência tem perguntas? 1 minuto e 3. 1 minuto e 3, boa. E vamos de Marcos. Lu, quero voltar na pergunta da Camila, quando a Camila falou sobre metrificação. E eu queria saber, tipo, de você, uma das coisas que você propõe na sua proposta, na sua candidatura, é trazer a metrificação mais para o início do projeto. E aí eu queria saber de você, assim, aí você falou que uma forma da gente implementar essa, tipo, a implementação da metrificação seria tipo, pedindo os gerentes para que eles atualizassem a planilha. Só que se a gente for parar para pensar nos dias atuais, a gente tem projeto que vai ser entregue daqui a 2, 3 semanas que os gerentes ainda nem começaram a fazer a metrificação. E aí eu queria saber com você, tipo assim, como que de fato você vai garantir, porque tendo em vista que a metrificação é uma obrigação do gerente de projetos fazer, tipo, como que você, como diretora, garante que esses projetos serão metrificados no início do projeto e que a gente não vai ocorrer com o passar dos tempos das gestões, isso, sabe? De voltar a ter projeto que vai ser entregue no meio de novembro e a gente já está no início de novembro, eles ainda não começaram a metrificar. Lembrando que é 1 minuto para a resposta. Tá, beleza. Eu acho que, assim, como eu já falei com a Camila, né? Eu acho que tudo tem que começar com um alinhamento entre DP e GP na questão dos acompanhamentos. Então, nos acompanhamentos das reuniões de projetos, nos momentos que essa discussão é possível, eu acho que tem que ter esse momento, né, de conversa. Então, vamos metrificar, é obrigatório metrificação, se passasse no início do projeto, né, caso eleita. Temos que metrificar nas primeiras semanas, tentar trazer isso dessa forma. Caso a gente repare que isso não está acontecendo e a gente precise ter alguma ação mais firme, a gente pode colocar isso no guia prático de projetos e a gente pode garantir que essa metrificação seja garantida, por exemplo, por alguns processos que, se não forem realizados, são passíveis de auditoria. Sim, e por que os GPs demoram tanto para começar a metrificação hoje? Eu acho que essa é uma questão de priorização na agenda, que eu acho que às vezes alguns GPs não dão prioridade à metrificação frente a outras reuniões, e eu também acho que às vezes algumas pessoas não veem a necessidade de metrificar no início. Tempo finalizado. Nice, está com a mão levantada. Por favor, manda essa pergunta no privado para a Luísa para eu te responder. Outras pessoas também que tenham outras perguntas, por favor, façam isso também. Lembrando que, com isso, a gente finaliza as sabatinas tanto de marketing quanto de projetos. Então, parabéns a todo mundo que participou. Então, parabéns também para você, Luísa. Estaríamos batendo palmas agora no cenário normal. Eu queria lembrar todo mundo, então, que amanhã a gente vai fazer a votação. A votação vai ser por meio de um forms do Google. A gente vai mandar por e-mail, então fiquem atentos ao e-mail. Vai ser de 10 às provavelmente 6 da tarde. Então, fiquem atentos a esse horário. A gente precisa que todo mundo que participou, que a gente tem a listinha aqui desses 49 participantes, e ontem 48, se eu não me engano. Temos a listinha, precisamos que todos votem. E isso implica nos nossos documentos jurídicos. E estou tentando lembrar de alguma coisa. Gabriel, dá o recado do núcleo pra gente. Boa. Galera, daqui a 2 horas, capacitação de diversidade, já falamos 4 vezes, é para vocês irem. Então, por favor, todo mundo aparecendo lá. E CPA, que a gente comentou ontem também, eu acho que ainda não fechou, né, Hubert, se você quiser comentar. Não, pode escrever mais gente, mas já teve gente por me procurar. Então, quem ainda tiver interesse, pode falar com o Hubert. Boa. E eu lembrei do que eu estava esquecendo aqui. Algumas pessoas pediram para a gente da diretoria para postar a sabatina para vocês conseguirem dar uma última avaliada até amanhã. Vou tentar fazer isso hoje à noite para estar disponível para vocês, tá bom? E aí eu mando um recado lá no grupo de recados que já vão estar disponíveis no YouTube assim que eu conseguir postar eles. Aí vocês podem avaliar certinho. No mais, eu acho que era isso. Com isso a gente termina aqui. Oi, pode falar. Só uma coisa, só para explicar que tem gente que vai votar pela primeira vez, né? Isso. Então, a gente tem no formulário as opções, vocês podem votar em alguma das candidatas ou votar nulo. O nulo é uma opção. E vai ter uma opção no formulário de você marcar se você não assistiu a essa sabatina.
E aí a gente pede sinceridade, porque como a gente teve essa questão das câmeras e tudo mais, não tem como a gente comprovar que todo mundo esteve presente o tempo inteiro. Então, por favor, sejam sinceros. Acho que não é justo você votar em alguém sendo que você perdeu uma parte do discurso daquela